Você está ouvindo Pizza de Dados, o podcast brasileiro sobre ciência de dados. Boa noite, pessoal. Começamos o nosso 10º Pizza de Dados. Estamos muito felizes. Temos um convidado super especial para completar esses nossos 10 primeiros podcasts, que a gente nunca chegou tão longe. Meu Deus, que lindo. Eu sou a Letícia. Eu sou o Turicas. Oi, eu sou a Jéssica. E eu sou o Gustavo. Mas antes de começar esse papo super especial, a gente tem os nossos recadinhos do mês. Bom, pessoal, a gente tem alguns recadinhos para dar hoje. O primeiro é, de novo, agradecer ao Data Bootcamp por estar patrocinando mais esse episódio. O Data Bootcamp, para quem não conhece, é um curso de ciência de dados focado em mão na massa. Então, o Data Bootcamp está acontecendo em São Paulo, agora em julho, e em Floripa, em agosto, comigo. Então, se vocês tiverem interesse de se cadastrar e de se inscrever, acesse o site databootcamp.com.br e dá uma olhada lá nas ementas, no curso, é bem legal, vale muito a pena. Além disso, o nosso anfitrião, o Gustavo, esse mês ele fez 2 posts no site dele falando sobre ensemble de regressores no Spark e aprendizado não supervisionado. Então, se vocês quiserem conferir o gooserabbit.com, tem lá os postzinhos. A gente também queria divulgar a pesquisa do Pod Pergunta, que estão fazendo uma pesquisa sobre usuários de podcast. Não só usuários, mas também pessoas que fazem e produzem podcasts. Mas se você está ouvindo e quiser participar, a gente vai deixar o link no nosso site também. Além disso, lembrando que a gente tem a nossa hashtag Pergunta pro Pizza, onde a gente está reunindo perguntas para fazer um episódio direcionado ao que o nosso público gostaria de ouvir. E por último, falar que a nossa querida Jéssica Temporal também estava na Campus Party Brasília, que aconteceu agora no começo do mês, e estava falando um pouco sobre ciência de dados, e trazendo ciência de dados para o cotidiano, falando de incentivos como serenatas de amor e casos do mundo real. Então é isso, a gente também vai deixar o link no nosso site, se você quiser conferir, todos os links estão lá. De novo, obrigado ao Data Bootcamp por estar patrocinando mais um episódio. Beleza, pessoal? Hoje a gente tem com a gente um convidado super honrado, Turicas, o mestre dos dados abertos do Brasil. A gente vai falar um pouquinho sobre dados abertos, iniciativas a respeito disso e um monte de coisas super legais. Então, Turicas, apresenta aí para o pessoal que não te conhece, quem você é, o que você faz e, por favor, a sua pizza favorita. Maravilha. Bom, eu sou o Turicas no Twitter, no GitHub, no YouTube. Sou mais conhecido como Turicas mesmo do que como o nome que meus pais me deram. Eu trabalho com desenvolvimento de software. Hoje trabalho bastante com análise de dados. Trabalho muito com jornalistas e utilizo a linguagem Python desde 2005. Sou bastante envolvido com comunidade Python, com os eventos, já organizei Python Brasil, estou sempre viajando por aí. E além de programar e dar aula disso, né, dou muito curso também, principalmente de programação para jornalistas, mas de outras coisas também. Eu gosto de viajar e hipnotizar a galera e fazer café, e torrar café. Minha pizza favorita é a marguerita especial, com mussarela de búfalo. Essa eu não conhecia, essa é nova aqui. Na real, tem várias que eu gosto muito. Eu moro aqui em Curitiba atualmente, né? Sou do interior do Rio. Aqui tem uma pizzaria muito boa, que tem alguns sabores que só eles têm, e tem um sabor lá muito maneiro. Quer dizer, não sei se só eles têm, mas enfim, a primeira vez que eu comi foi lá. E é maravilhoso também, mas como só tem lá, aí não é minha favorita, mas é muito boa. É tipo gorgonzola com cebola crisp e nozes. É maravilhoso. Sucesso, de fato, muito boa. Legal, então, você é bem envolvido com dados abertos, né? A gente trouxe você especialmente para esse 10º episódio por conta disso. É um tema que está super em voga, olha que palavra bonita. Mas vem cá, como é que começou esse interesse? Como é que você começou a se envolver com saber mais sobre dados abertos, se interessar sobre isso? Como é que foi essa sua história? Eu sempre fui curioso, né? Na verdade, eu comecei a programar com 14 anos de idade e foi justamente, enfim, por conta de curiosidade mesmo, de querer saber como é que os programas são feitos, né, e tal. E sempre me interessei de uma forma ou de outra por dados, por tentar ver, né, de maneira mais palpável, talvez, ou mais quantificada, informações sobre a nossa vida, a nossa sociedade, né? Inclusive, eu não sou graduado, mas eu iniciei a graduação em engenharia. Então, eu gosto bastante de cálculo e física e dados, números de maneira geral, estatística e todas essas coisas. E eu estou bastante envolvido, comecei aí a me envolver mais com software livre desde 2004 e com essa questão de dados abertos eu comecei um pouco depois, né? Inclusive por conta do próprio movimento de dados abertos no Brasil. Começou a acontecer um pouco depois, né? A gente teve aí em 2012 a Lei de Acesso à Informação,
informação e principalmente a partir de 2013 eu comecei a me envolver mais. Obviamente eu já trabalhava com análise de dados antes disso, né? Mas eu comecei a me envolver mais nessa época, principalmente porque eu já trabalhava remoto e eu queria entender um pouco mais sobre o Brasil, e daí eu comecei a querer analisar as cidades, os dados dos municípios do Brasil, porque na época eu morava em Niterói, estava de saco cheio de morar lá, mas eu não sabia para onde que eu queria ir. Então eu fiquei um tempo, inclusive, enfim, viajando, conhecendo algumas cidades, e uma das formas de escolher, né, quais eram as próximas cidades que eu iria, foi justamente tentando pegar dados do IBGE e de muitos outros lugares para analisar sobre esses municípios. Foi mais ou menos por aí que eu comecei a me envolver mais, e inclusive foi nessa época também, 2013, 2014, que eu tive a ideia do Brasil I.O., que é um projeto que só está se concretizando agora, mas enfim, que a gente vai falar depois aí sobre ele. Caramba, que história legal. E aí você decidiu ir para Curitiba. Os dados de Curitiba são bons? Muito bom. Então, eu gostei muito daqui. Na verdade, eu fui para outros lugares, inclusive fora do Brasil, né? Eu acabei decidindo que eu queria ficar aqui no Brasil, pelo menos por enquanto. E eu gostei muito da cidade aqui, por conta, assim, dos dados serem interessantes, né? Dados com relação a custo de vida, por exemplo, com relação à segurança, com relação a acesso mesmo, né? Tipo, aeroporto, preço de passagem para outros lugares e tudo mais. Então, acabei preferindo. E temperatura também foi um fator super crítico, porque o Rio é muito quente para mim. Que legal. Tá, então, já que você já citou o Brasil I.O., fala um pouquinho aí dessa plataforma super legal que você está criando, como é que funciona, qual é o futuro dela. Então, o Brasil I.O. surgiu, na verdade, da minha frustração em trabalhar com dados públicos. Provavelmente vocês e a galera que está ouvindo aí já deve ter tido o desprazer de tentar baixar uma informação e não conseguir. Ou de tem gente fazendo sinal da cruz aí. Ou de, sei lá, baixar a informação e tá tudo zoneado, tudo, enfim, cheio de problemas ali, dados que não são consistentes e tudo mais. Isso me frustrou um pouco. Eu comecei a criar, né, alguns scripts para fazer essas coletas, em princípio por uma questão mesmo de interesse pessoal. Eventualmente até aparecia algum trabalho relacionado a isso. Um pouquinho depois aí comecei também, dessa época de 2013, 2014, comecei a me aproximar mais de jornalistas, né? Foi até aí que eu entrei na escola de dados, e daí começaram a surgir alguns trabalhos também para eu fazer de análise de dados junto com jornalistas. Daí, depois de criar alguns scripts para fazer, né, coleta, extração de dados e tudo mais, eu fiquei pensando, putz, beleza, eu já trabalho há muito tempo com software livre e em geral libero o código de tudo que eu faço, mas uma pessoa que precisar acessar esses dados vai ter que entrar lá no meu GitHub, talvez ela não saiba usar Python, talvez ela não saiba nem programar, talvez tenha dificuldade de instalar as coisas, ela vai ter que rodar o script para baixar tudo de novo, em alguns casos vai demorar horas para baixar aquilo ali. Por que eu não disponibilizo esse dado já, né, a saída do script? Esse dado já estruturado, já bonitinho, pronto para ser trabalhado. E a ideia começou mais ou menos assim, né? E eu percebia, na época, tinham alguns amigos meus que faziam já projetos também de coleta de dados e que disponibilizavam os scripts, mas não disponibilizavam os dados, e eu senti que faltava um lugar para esses dados serem colocados, né? A ideia do projeto é basicamente tornar os dados de interesse público brasileiros mais acessíveis. Isso não quer dizer só dados criados, né, disponibilizados por instituições públicas, mas também dados que eventualmente uma ONG colete ou consolide. A ideia é ter qualquer tipo de informação que um cidadão brasileiro tenha interesse. Uma forma muito fácil de você acessar, seja através de uma interface web, filtrar, cruzar esses dados, né, com outras bases de dados. Esse é um dos grandes pontos aí do Brasil I.O., né? Você consegue, por exemplo, pegar as informações do TSE e cruzar com os dados de sociedade das empresas brasileiras que a Receita Federal liberou, e ao mesmo tempo, enfim, sabendo as empresas, você consegue saber também os gastos diretos do governo federal para essa empresa e tudo mais. Então, a ideia é usar a tecnologia que a gente já tem, que já está aí há muito tempo, para facilitar o trabalho, facilitar a vida de quem precisa acessar esses dados. E não estou falando só de jornalista, inicialmente eu estou focando em jornalista porque, enfim, conheço muitos jornalistas, mas estou falando também de programadores, então a plataforma tem uma API também, você consegue acessar esses dados, buscar, filtrar, fazer tudo, e a ideia é que a gente vá adicionando depois algumas visualizações, até para facilitar para uma pessoa realmente bastante leiga, que só sabe utilizar a internet, né? Talvez não tenha conhecimento aí sobre programação ou sobre ferramentas para trabalhar com dados, né? E nisso eu estou falando de, por exemplo, poder usar a plataforma para educação, eu imagino, sei lá, numa aula de geografia, por exemplo, né?
professor ou a professora pegando o site e utilizando, mostrando aí algumas informações relevantes, seja sobre política, sobre, enfim, dados geolocalizados e tudo mais. E, Turicas, você falou que essa ideia você teve há um tempinho atrás, mas como é que ela está sendo desenvolvida, né? Hoje é só você que está trabalhando no Brasil.io, tem mais gente ajudando, a gente consegue ajudar, como é que está funcionando isso? Então, eu tive essa ideia em 2014, mais ou menos, daí eu meio que comecei a implementar, mas a minha visão na época era um pouco diferente e eu acabei pausando um pouco porque eu sentia que existia ainda uma certa dificuldade em criar esses scripts. Não existiam ferramentas que, na minha opinião, eram muito fáceis e rápidas de você fazer uma extração de dados, na minha visão. Então foi aí até que eu dei uma pausa no projeto e acabei criando a biblioteca Rose, que facilita muito extrair, né, dados de... Hoje em dia já tem até extração de PDF, né, automática, de tabelas, você consegue ler de qualquer formato e tal. Então acabei focando nisso e retomei agora mais para o final do ano passado, final de 2016, dado que... Desculpa, 2017, a gente está em 2018. Dado que eu estou em contato com muitos jornalistas, o movimento de jornalismo de dados está crescendo assustadoramente no Brasil e existe uma demanda para o Brasil.io, né? Naquela época era mais uma ideia, tipo um sonho meu, do que uma demanda mesmo da comunidade que utilizaria, né, esses dados. Bom, como eu falei, tudo que eu faço, em geral, é software livre, então o código está disponível no meu GitHub, github.com/turicas, vocês conseguem acessar lá, tanto a plataforma quanto os scripts, né? Eu fiz alguns scripts aí que até chegaram a fazer bastante sucesso, scripts que eu chamei aí de libertadores de dados, né? Que basicamente são programas que vão lá, pegam informações que estão presas em formatos que ou são proprietários ou são difíceis de acessar pelo formato ou por conta da forma como os dados estão distribuídos em muitos arquivos, né? Esses scripts então consolidam essas informações e convertem para um formato um pouco mais palatável, né? E um dos que ficou mais famoso aí foi o de salários dos magistrados, que o CNJ liberou a planilha de cada tribunal, né? E daí eu fiz esse script, liberei no GitHub, fez o maior sucesso e fui fazendo vários outros scripts, né, ao longo do ano passado, até que no começo desse ano a gente resolveu, eu e mais as pessoas que já estavam interessadas, né, em fazer o projeto acontecer, a gente começou realmente a criar a plataforma para disponibilizar esses dados, para que a plataforma possa rodar esses scripts automaticamente, dado que a ideia é que os dados estejam sempre atualizados, né? Daí o desenvolvimento está sendo feito, enfim, de maneira colaborativa por diversas pessoas diretamente lá pelo GitHub. Deixa eu fazer uma pergunta. Você falou da Escola de Dados e do Brasil.io. Eles estão correlacionados? São projetos juntos? São diferentes? Na verdade, tem a ver, porque os dois têm a ver com dados, né? Mas, na verdade, não tem relação direta, né? O Brasil.io é um projeto que eu tive a ideia, inclusive, antes de entrar na escola de dados, antes até de saber da existência da escola de dados, e atualmente o projeto é da minha empresa, né? Eu tenho uma empresa que, enfim, presta serviços em desenvolvimento de software e treinamento, e a escola de dados, na verdade, faz parte da Open Knowledge Foundation, que é uma ONG aqui no Brasil. A escola de dados, especificamente, né, está dentro da Open Knowledge, assim como a Operação Serenato de Amor também é um projeto da Open Knowledge Foundation, e o objetivo da escola de dados é empoderar a população com relação à questão, né, dos dados, ao uso de dados. Então a gente tem tutoriais no site lá, escoladedados.org, sobre diversas ferramentas, desde como você montar uma planilha dinâmica no Excel, passando por como usar expressões regulares no OpenRefine para limpar dados, até mini tutoriais de XPath e programação. Então a ideia da escola de dados é realmente trazer um pouco mais, né, dessa vivência com dados para profissões que não são técnicas, né? Então, há pouquíssimo tempo atrás, por exemplo, uma jornalista nunca pensaria que seria útil aprender estatística e saber Excel avançado. Já hoje esse cenário mudou bastante. Então, a escola de dados tem como objetivo esse daí, e os projetos, apesar de terem bastante coisa em comum, né, dado que, por exemplo, em muitos cursos da escola de dados eu acabo usando os dados que estão lá no Brasil.io e tudo mais, mas não tem nenhum tipo de relação direta. Pô, isso é uma boa. Até hoje eu não aprendi a fazer tabela dinâmica no Excel. Estou precisando aí desse. Vou dar uma olhada. Oportunidade aí. Excel é uma coisa que quando a pessoa sabe é punk. Dá pra fazer muita coisa interessante. O pequeno comentário, né, que a escola de dados também é responsável pelo Coda BR, fazendo um jabá aí pra galera.
Ano passado teve uma edição, esse ano vai ter de novo. Já tem data, Brito? Na verdade, ano passado foi a segunda edição, nesse ano é a terceira edição. Verdade. Então, enfim, a escola de dados tem várias formas aí de atingir, né, o objetivo. Uma delas é organizando esse evento, que é o CODA, que em geral acontece no final do ano. CODA BR. Isso. Nesse ano vai ser dias 9 e 10 de novembro, ou 9, 10 e 11, ou 8, 9, 10, tem que confirmar aqui. Mas enfim, é nesse fim de semana aí, em novembro. Anotem a data aí, porque é um evento bem legal. A ideia é justamente falar de dados abertos e jornalismo de dados. Então tem programador, tem jornalista programador, programador jornalista. Tem estatístico, enfim, tem um monte de gente interessada aí em trocar ideias sobre dados, mais focado, obviamente, no mundo jornalístico, né? E um outro evento também que a Escola de Dados organiza no Brasil inteiro é o Cerveja com Dados, que é basicamente para capilarizar, né, e formar a rede de pessoas para trocar conhecimento sobre dados, né? Então, a gente já teve em São Paulo e esses eventos são recorrentes, né? Então, acontecem aí, alguns eventos desses costumam acontecer por mês, né? São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, Curitiba, deve acontecer em Porto Alegre em julho, já rolou, se eu não me engano, em Brasília. Vai ter um Natal. Vai rolar em Natal. Enfim, a ideia é espalhar o evento. Como o nome já diz, Cerveja com Dados é um evento informal que a gente tem uma rodada de apresentação das pessoas para a galera se conhecer. Em geral, num lugar que tem cerveja, né, para o pessoal também se soltar. Aí é bom. E daí a gente troca conhecimento e conhece as pessoas, né? Rolou a primeira edição aqui em Curitiba. É no formato de palestras ou é mais uma conversa? Então, a gente descreveu uma metodologia no site do formato que a gente acha interessante, tá? Inclusive, qualquer pessoa pode ir lá e organizar um Cerveja com Dados. A ideia é justamente que seja aberto para a gente poder ter uma comunidade, né, mais ativa e ter uma rede maior de pessoas que trabalham com dados e divulgam conhecimento sobre isso. Aqui em Curitiba funcionou assim. No começo a gente fez 3 apresentações de meia hora, então foram, enfim, em geral são temas de interesse, né, da galera que está lá, cases e tudo mais. Aqui a gente eu fiz, como foi o primeiro daqui de Curitiba, né, eu fiz a introdução, eu falei o que é a escola de dados, comentei um pouco sobre jornalismo de dados, falei um pouco de matérias que já foram feitas, né, utilizando dados e como que esses dados serviram para essas matérias. Daí depois eu falei um pouquinho também do Brasil I.O., essa questão dos dados abertos aí no Brasil. Depois a gente teve uma apresentação sobre visualização de dados da Gazeta do Povo, que é o maior veículo aqui da região, e depois tivemos uma apresentação sobre os dados da Assembleia Legislativa do Paraná, da cota parlamentar aqui do Alex, que, enfim, está fazendo uma investigação aí sobre esses dados. Então, esse foi o começo, e aí esse momento foi legal, inclusive, porque a gente fez dentro de uma cervejaria aqui em Curitiba, e nesse horário dessas apresentações foi justamente o happy hour. Então é o horário da galera ficar bêbada para se soltar, porque daí depois dessas apresentações a gente tem um momento de networking em que cada um levanta e em 30 segundos fala o que faz da vida, o nome e tal, quais são os seus interesses muito rapidamente, e depois a gente dá um intervalo para a galera poder trocar ideia com quem, enfim, tiver interesses em comum ali. E aí no final, né, para acabar o evento, a gente faz as Lightning Talks, que são já conhecidas da galera de Python aí. São palestras de até 5 minutos em que a gente começa a fazer muito barulho quando acaba o tempo para a pessoa ficar constrangida e pular para a próxima, e é super divertido. E aí, como a gente estava na cervejaria, depois que isso acabou, a gente ficou bebendo cerveja até 1h pouca da manhã. Um evento de sucesso, né? Muito bom. Muito legal. Eu vou aproveitar o gancho e eu queria falar, assim, eu tô vendo bastante reportagens assim, focando em análise de dados, né? Muitos jornalistas que estão puxando esse gancho, que estão indo para esse lado, pessoas como você, como a Sanô, ativamente, né, trazendo esse tema e ensinando jornalistas. Por que você vê que existe essa mudança hoje dos jornalistas estarem mais preocupados com isso? E como que está sendo essa revolução aí, que vocês estão bem no meio desse processo? Bom, eu acho que, na verdade, o que acontece de maneira geral é que os jornalistas sempre trabalham com dados, né? Alguns talvez não saibam que trabalham com dados, mas trabalham com dados porque vão entrevistar, por exemplo, alguma fonte, alguma pessoa e, eventualmente,
normalmente essa pessoa traz informações que são dados, né? O que está acontecendo hoje é que a gente tem muitos dados disponíveis por conta da lei de acesso à informação, por conta desse movimento de dados abertos, e aí é necessário você começar a aprender a usar ferramentas, né? Então, na época que, por exemplo, surgiu, sei lá, o telefone, os jornalistas na época tiveram que aprender a usar o telefone e o telefone virou, né, um instrumento de trabalho deles. Assim como hoje estão aprendendo mais sobre dados, dado que, enfim, existe esse tipo de informação disponível, né? Se essa informação não estivesse disponível, provavelmente jornalistas não estariam aprendendo não só a lidar, né, com softwares de análise de dados, mas não estariam aprendendo talvez estatística também, enfim, ferramentas aí de outras áreas que são úteis também nesse trabalho, né? Como que vocês, assim, você principalmente, né, mas como que você vê as pessoas que estão ajudando esse cenário mudar? O que está sendo feito, assim, porque a gente que está relativamente próximo ainda é uma coisa um pouco misteriosa, como é que vocês estão ensinando esses jornalistas, porque não é só uma questão de estatística, né, também são ferramentas que são, às vezes, complexas, as pessoas têm medo, e como que isso está sendo, como é que está sendo essa experiência, como é que é lidar com pessoas que normalmente, né, tem um pouco de medo dessa área um pouco mais exatas, ou pode até ser um preconceito, tanto delas com essa área, quanto nosso, vendo uma pessoa de mais humanas, vamos dizer assim, né? Como é que é essa interação aí? Bom, está sendo muito produtivo para os dois lados, né? Para o nosso lado, de quem trabalha com desenvolvimento de software, eu acho que é muito legal ver o nosso trabalho podendo ser útil, né? É diretamente aplicado em algo que você vê que vai causar, né, algum efeito aí interessante, né? Então existem diversas matérias, por exemplo, que são publicadas denunciando, né, e aí, enfim, abre-se investigação sobre isso, né? Tem um exemplo aqui de uma amiga minha daqui de Curitiba que, por exemplo, descobriu um esquema de desvio de bolsas na UFPR que somou mais de 7 milhões de reais e ela colaborou, inclusive, com a Polícia Federal. Ela é jornalista e publicou, enfim, matérias sobre isso daí. Enfim, do nosso lado, eu acho muito interessante porque a gente passa a ver esse tipo de trabalho, né, que a gente faz como, na verdade, um meio para atingir algum objetivo, né? Eu gosto muito de tecnologia, e estou falando de tecnologia de maneira geral, não só coisas eletrônicas e digitais necessariamente, né? Mas eu acho que a tecnologia ela é criada de certa forma para melhorar a nossa vida, né? Então a tecnologia é sempre um meio de e não um fim. E nesse sentido eu acho muito legal essa interação aí com jornalistas. Do lado dos jornalistas, eu tenho visto que a galera está aprendendo também a fazer algumas coisas que nós programadores já fazemos. Então, por exemplo, o meio jornalístico em geral é muito competitivo. E ver jornalista compartilhando código e um que trabalha em um veículo colaborando com o outro que trabalha em outro veículo, isso eu acho sensacional. Tem muita coisa que eu acho que, enfim, está caminhando ainda, né, que pode mudar e melhorar para que essas interações sejam mais produtivas, mas eu estou vendo assim com bons olhos, né, esse tipo de interação. Eu já estou vendo aí isso acontecer um pouquinho em outras áreas também, mas de maneira ainda muito devagar. Por exemplo, tem muita coisa acontecendo no mundo do direito hoje também, com relação ao uso de tecnologia. Tem, inclusive, alguns grupos, né, chamam os legal hackers, que são, enfim, advogados, programadores. E eu acredito que todas as ferramentas, na verdade, todos esses cursos, por exemplo, tutoriais da escola de dados, isso tudo serve para qualquer pessoa que eventualmente precise trabalhar com dados, né? E talvez essas pessoas não saibam que essas ferramentas existem ou que isso é possível. Então, eu estou falando aí de cientista social, de biólogo, de ambientalista, de um monte de professores, enfim, um monte de gente que poderia se beneficiar desse movimento todo. E esse, inclusive, é um dos meus objetivos com o Brasil.io, tentar trazer, né, esses dados de forma mais acessível, porque não adianta os dados, né, estarem disponíveis se eles enfim, os interessados, né, nesses dados não têm como acessá-los, né? Então, a acessibilidade dos dados é um ponto muito importante, não só a disponibilidade deles. E nesse sentido, a lei de acesso à informação no Brasil, assim, é uma coisa muito importante. Inclusive, o Brasil está na frente com relação a dados abertos de muitos outros países, mas ela não é suficiente, né? Então, por isso que eu criei o Brasil.io. Mas eu vejo, assim, cada vez mais adeptos aí ao jornalismo de dados, né, que é essa área que está estudando essa interseção aí das duas áreas. O pessoal do jornalismo tem uma coisa interessante, que na programação a gente não tem tanto, mas eles têm muitos prêmios que você consegue submeter, né, sua matéria, e aí tem uma mesa lá para avaliar e tudo. E existem alguns prêmios focados em jornalismo de dados.
Isso é bastante interessante também, porque acaba divulgando também um pouco do trabalho, né, de outras pessoas envolvidas no processo e tal. Então, se vocês forem ver, enfim, tem vários exemplos aí de jornalistas que trabalham com dados e que ganharam prêmios importantes, e eu acho que isso acaba também divulgando um pouco o nosso próprio trabalho, né, não só o deles. Turicas, e você estava falando aí do Brasil I.O., quais dados vocês já têm lá, assim, tipo, mais interessantes que a galera pode chegar, pegar e dar uma mexida e, sei lá, tirar alguma coisa interessante? Ou talvez até alguma coisa que já tenham feito com os dados que vocês têm lá? Bom, esse ano é ano de eleição, né? Então muita gente está interessada aí nessas informações, principalmente sobre os candidatos, né? Então a gente tem lá dados de candidaturas desde 1996, tem as votações das eleições também, desde 1996. Temos já os dados de filiação de partidos políticos. Vai entrar, ainda não está lá, mas já vai entrar a doação de campanha. Além disso, a gente consegue cruzar, né, pelos documentos e pelo nome, informações de sociedade, de empresa, né? Então, por exemplo, se um determinado candidato é sócio de alguma empresa, você tem como saber. E dado que a gente tem, né, o CNPJ dessas empresas, você consegue saber quais são as outras pessoas, né, que estão envolvidas com aquele candidato, por exemplo. Consegue saber se essa empresa recebeu dinheiro do governo federal, do Congresso. Dá para fazer um monte de coisa interessante em termos desses cruzamentos aí. Inclusive, a gente começou, o Bernardo Fontes, ele começou a fazer uma importação, né, dos dados lá do Brasil I.O. no Neo4j, que é um banco de dados orientado a grafo, e a ideia é fazer relacionamentos, né, de maneira mais simples. Então a gente consegue hoje, por exemplo, já traçar a rota entre uma pessoa física ou jurídica e outra pessoa física ou jurídica, baseado nas relações de sociedade das empresas. Então você tem como saber, por exemplo, se uma empresa de alguma forma, sei lá, no 5º, no 6º nível está ligado a uma outra empresa através dessa ferramenta que o Bernardo criou. Tem muita coisa ainda, obviamente, para melhorar e vários datasets para incluir lá. Eu costumo dizer que a plataforma fica mais atrativa exponencialmente, né? Porque cada dataset que a gente coloca ali, se ele consegue se relacionar com os outros, então você consegue, de uma maneira assim, muito mais fácil, muito mais rápida, tirar algumas conclusões bem interessantes, né? Daí, por exemplo, eu estou para incluir agora um dataset de autuações ambientais do IBAMA. E esse dataset tem o CNPJ das empresas, né, que foram autuadas. Então dá para você fazer todo esse cruzamento e saber quais são as empresas que pagaram as multas, quais as que não pagaram e tudo mais. Então a ideia é cada vez mais você conseguir, com poucos cliques, já fazer uma investigação aí bem profunda. Coisa que sem os dados dessa maneira estruturada, né, e linkada, isso demoraria dias, talvez semanas de trabalho, né, para fazer os softwares, para extrair, depois, enfim, juntar os dados de alguma forma, né, fazer os joins e tudo mais. E daí a gente está preparando a plataforma para ser realmente muito rápida, cheio de índice lá criado automaticamente para poder deixar o negócio bem legal. Pô, que massa, dá tipo para pegar e fazer, sei lá, tipo um índice de empresas aí que sei lá, estão bem no meio ambiente, estão contribuindo com o meio ambiente, ou que tem muita multa, alguma coisa assim, né? Dá para fazer bastante coisa interessante, assim. Você acha que tem dado, pelo que você falou, você deve fazer muita análise de grafo, né, com os dados que tem lá. Você acha que dá para fazer uns machine learning também, umas regressão, umas classificação, pá? Com certeza. Então, um dos dados que tem lá são os gastos diretos do governo federal. E você conseguiria, por exemplo, muito facilmente, sei lá, filtrar todo mundo que recebeu dinheiro do Ciência Sem Fronteiras, sei lá, e fazer alguma coisa com isso. Temos os dados também da cota parlamentar da Câmara dos Deputados, que é a base principal, né, do Serenata de Amor, que a galera começou a fazer as análises em cima desses dados, né. Já vai entrar também os dados relacionados ao Senado, a cota também, né, de reembolso lá do Senado, e aí tem como ver, por exemplo, as passagens, né, que foram compradas pelos senadores, de onde para onde, enfim, dá para fazer bastante coisa relacionada a isso aí. Mas o que vai entrar? Vai entrar em algum momento também algumas outras informações que tem mais texto também, então já dá para trabalhar também com processamento de linguagem natural. Por exemplo, eu terminei recentemente de fazer um crawler para baixar todos os 650 mil processos do Supremo Tribunal Federal. E daí já dá para fazer também categorização, por exemplo, baseado no relator do processo. Enfim, dá para fazer umas coisas interessantes aí. Inclusive, para quem gosta aí de engenharia reversa, dá para tentar fazer uma engenharia reversa no processo de sorteio no processo sorteio dos processos do Supremo Tribunal Federal, que é uma caixa preta, né? Eles não abrem, é meio que um software secreto lá que sorteia e eventualmente cai para algum ministro que, de alguma forma, talvez
possa facilitar a vida de quem está sendo julgado. Então, dá para fazer um monte de coisa legal. O céu é o limite, né? Não, eu tenho uma suspeita forte que o algoritmo do STJ é tipo a garrafa lá do Verdade ou Consequência, né? Eles jogam assim e vem com quem cai. Então. Mas interessante, principalmente essa parada de NLP aí, que eu acho que eu tenho que começar a usar NLP no trabalho agora, principalmente em português, eu acho que eu já vou dar uma brincada lá, então já vou entrar lá e coisa já tá aberto, né? Já tá online. Já tem uma coisa também que ainda não entrou um dataset lá, mas que eu já tenho ele aqui e só não entrou porque, enfim, preciso fazer alguns ajustes no script para rodar de novo a captura e os dados ficarem mais bonitinhos. Mas eu peguei todos os datasets que eu tenho lá no Brasil I.O. e para facilitar a busca por nomes, né? Então, está procurando o nome de uma empresa, nome de uma pessoa e tal, eu peguei dentro desses datasets esses nomes. Então, por exemplo, no dataset de candidatos eu tenho o nome completo dos candidatos, inclusive CPF também, tem o documento deles, dá para usar como identificador único, né? Dado que o nome pode se repetir, pode ter homônimo. Daí eu peguei então esses nomes dos candidatos, dos filiados de partido, das votações, que, enfim, são os mesmos dos candidatos. Peguei também dos gastos diretos do governo federal, da cota parlamentar, enfim, fui pegando de tudo, fiz um distinct nesses nomes, né, classifiquei como pessoa física ou jurídica e gerei um dataset lá chamado documentos, em que eu tenho CPFs e CNPJs para poder justamente facilitar essas buscas e conseguir meio que ser, digamos, a tabela que vai linkar as outras tabelas, né? A partir disso, eu tive a ideia de pegar um site do IBGE, que é o IBGE Nomes, que tem informações estatísticas sobre os nomes de acordo com o censo 2010. E daí eu descobri pelo site ali que, enfim, você digita um nome ali, ele faz uma requisição JSON, né? Então é tipo uma APIzinha que eles têm por baixo dos panos, e é uma API na verdade, né? Não é tipo, é uma API. E daí eu fiz um script então para pegar todos esses nomes que eu tenho de pessoas físicas e fazer a classificação por gênero usando essa API do IBGE. E a partir disso eu também pego os nomes que o IBGE me dá como nomes alternativos. Tipo, se você colocar, sei lá, Jéssica lá, vai aparecer N maneiras diferentes e super criativas de se escrever Jéssica. E daí eu pego a classificação desses nomes alternativos também. Então hoje eu tenho uma base aí de... se bobear tem até com C cedilha. A Jéssica tá escrevendo aqui. Já vi muitas variações. Não, tem coisa que você não acredita. Você fala, não é possível. E o mais interessante é que esses nomes que aparecem lá são nomes que aparecem mais de 20 vezes no Brasil. Então, assim, se o nome for muito bizarro, né, e aparecer menos de 20 vezes no Brasil, ele não vai estar naquela base. Mas os nomes que aparecem lá, muitas vezes são bizarros e, tipo, tem mais de 20 pessoas no Brasil com aquele nome. Isso que é o mais interessante, ou intrigante. Mas eu já tenho, por exemplo, então, essa base que tem em torno de 100 mil nomes, e daí eu tenho o nome, todos os nomes alternativos. Eu já fiz um agrupamento, então, por exemplo, Luiz. Você pega lá e escreve Luiz com S. Aí o IBGE vai te dar vários nomes alternativos, inclusive Luiz com Z e outras formas de escrever Luiz, que, enfim, você possa imaginar. Daí eu pego de todas essas formas possíveis de escrever Luiz, qual é a forma que mais aparece na população. Então, no caso de Luiz, é Luiz com Z, que mais aparece. E aí eu tenho também, então, esse nome que seria o nome do grupo, né, de nomes, desses nomes alternativos, o nome canônico. Então, a partir de um nome, você consegue também chegar nesse nome canônico, que é o nome do grupo, para você fazer uma desambiguação, por exemplo. Isso daí pode ajudar em algoritmos de identificação de entidades nomeadas, de busca, né, e tudo mais. Daí eu tenho, então, o nome do grupo da qual aquele nome pertence, os nomes alternativos, a quantidade de pessoas com gênero masculino que aparecem com aquele nome, a quantidade de pessoas com gênero feminino, e qual é a classificação baseada nessa proporção aí. Então, dá para fazer um monte de classificador legal com isso aí também. Top. Você falou agora dos nomes e do gênero e tal, e o número e gênero, hein? Gênero e número. Eu sempre confundo, eu sempre fico apertado. Então, o Gênero e Número é uma revista que discute as questões de gênero no Brasil, utilizando... Brasil e América Latina, utilizando dados, né? Então, a ideia é uma abordagem jornalística baseada em dados. E, na verdade, quem fundou esse projeto foi a Natália Mazzotti, junto com a Juliana, que são duas amigas minhas. Trabalhei durante bastante tempo fazendo coleta de alguns dados, inclusive os dados que eu tenho do TSE, por exemplo, de
votação e tudo mais. Isso tudo foi por conta da gênero e número que eu tive que acessar esses dados lá do TSE e criar os scripts para fazer um monte de malabares aí para extrair os dados corretamente, porque os CSV são quebrados, enfim, um monte de coisa aí ruim com relação a esses dados. Daí a gente fez umas análises bem legais. Quem quiser pode entrar em gênero-número.media e tem a página no Facebook também, tem o Instagram. Uma das coisas que a gente tenta fazer, né, eu atualmente já tenho um tempo que eu não colaboro com a gênero e número, mas principalmente quando eu estava lá, uma coisa que eu tentava fazer era não só disponibilizar os scripts, mas também os links para as fontes originais, os dados que a gente gerou, né, para poder fazer a matéria, né, as planilhas finais, os dados, né, que os scripts geraram. E além disso, a gente sempre tentava também para cada pauta escrever a metodologia, né? Então tem, por exemplo, um post lá de uma edição que a gente fez sobre a presença feminina no espaço público, e uma das pautas foi justamente a questão da representatividade, né, com relação a nomes de logradouros. E aí, para fazer isso, a gente teve que classificar os mais de 1.100.000 logradouros do Brasil, pegando por nomes únicos. Isso daí vai dar em torno de 800 mil. Inclusive, usamos essa própria API do IBGE aí para fazer essa classificação. E daí, enfim, a gente publicou uma postagem lá no blog contando como que a gente fez para classificar esses nomes, né? Então, falando exatamente da metodologia que a gente usou para isso. E isso é uma coisa que a gente vê pouquíssimo no jornalismo hoje em dia, né? E que eu acho sensacional e muito importante para que os leitores tenham confiança, né, naquilo que está sendo publicado, né? Porque muitas vezes você vê lá uma manchete que 73,47% das estatísticas são inventadas, né? E aí não tem nem a fonte, ou às vezes tem fonte IBGE, né? Mas, tipo, onde no IBGE? O IBGE é um mar de dados, né? E aí não tem link para nada, e aí tem um número lá que esse número você não tirou da fonte original. Esse número, alguém fez alguma conta para chegar nele. Em geral, a galera não fala. Então, na própria gênero e número, a gente chegou, inclusive, nesse caso dos logradouros, a procurar outros trabalhos parecidos. Encontramos um que falava, assim, jogava um número, assim, né? Que parecia ser até aleatório. Ah, isso aqui é X%. E, tipo, nenhum lugar falava de onde que eles tiraram aquilo, e aquele número era completamente incompatível com os dados que a gente tinha, né? Com o cálculo que a gente fez do zero, baixando os dados, né, das fontes originais, fontes primárias, Correios, né, o próprio IBGE, o censo e tudo mais. Então, essa é uma coisa bem legal que a gente fez lá. Essa, inclusive, é uma briga que eu quero comprar com os jornalistas hoje, assim, tentar levar um pouquinho aí essa palavra, né, do software livre, do compartilhamento, esse tipo de coisa para o jornalismo também, que eu estou chamando de jornalismo aberto, né? É justamente linkar a fonte, disponibilizar a metodologia, né? Porque hoje, quando a gente fala de dados, você consegue manipular para falar o que você quiser. Né? Até porque a educação é importante, né? Às vezes não é nem que a pessoa não quis, é que ela não sabia o quanto aquilo é importante, de verificar aquele número, verificar de onde veio, né, essa metodologia. Aproveitando o gancho, assim, a gente falou bastante sobre dados abertos e sobre muitos problemas, né, em relação a esses dados abertos. Mas, ao mesmo tempo, você falou lá atrás que o Brasil, ele tá bem à frente de alguns países, né, assim. Por que essa incoerência? Por que tem tanto dado... O Brasil tá na frente em termos de política de dados abertos, mas, ao mesmo tempo, a gente tem tantos dados ruins, é tão difícil você ter esses dados de forma utilizável, principalmente para quem é leigo. Às vezes, até para quem não é leigo, né, a gente já se bateu bastante com planilhas, tentando encontrar algum dado perdido em algum site. Ótima pergunta. Então, a gente está bem no ranking, só que a média do ranking é muito ruim. Resumindo em uma frase, é isso. Aí fica difícil, né? A média vai lá para baixo, e aí... Exatamente. Então, é aquilo. Tipo, você lá na faculdade, lá no colégio, você fez uma prova horrorosa e aí você tirou 4, mas a média da sala é 3. Porra, você foi uma das melhores notas ali, entendeu? Uma 4 de 10 não é muito bom, né? Não são esses os números, os índices brasileiros não, tá, gente? Chutei aqui o número agora, que fique claro. Enfim, basicamente por conta disso, né? Tem diversas iniciativas lá fora que, obviamente, são melhores do que aqui no Brasil em termos de acessibilidade dos dados, né? Os dados já estão disponíveis em formatos melhores e tudo, mas realmente o Brasil está bem à frente aí, principalmente se comparando com a América Latina. Tipo, tem dados que a gente fala que a gente tem e as pessoas ficam assustadas, assim, tipo, como você sabe o que cada deputado votou em cada projeto de lei na Câmara, sabe? Caramba!
é bem impressionante o quanto, nesse sentido, a gente conseguiu avançar. Mas nem tudo são flores. Recentemente está havendo aí um retrocesso com relação a isso. Então, um exemplo aí bem recente foi a agenda presidencial. Tem uma amiga que trabalha no G1 e ela fez uma matéria, né, sobre, no tempo de governo do Temer, com quantos deputados ele se reuniu, os senadores e tal. E ela fez uma comparação com a agenda da Dilma e, não sei se por coincidência, mas um tempinho depois, esse site lá na Presidência da República estava fora do ar. Você não consegue hoje, por exemplo, mais acessar o histórico, a agenda presidencial histórica. Você consegue acessar a agenda do dia, né? Aí o que eu fiz é criar um script que roda todo dia e pega lá. Mas enfim, isso dificulta, né? E isso está acontecendo em diversos níveis, não só com relação à presidência, mas a gente está retrocedendo um pouquinho. Por um lado a gente está retrocedendo, mas por outro lado tem uma pressão maior também. Então tem muito mais jornalista, por exemplo, fazendo pedido através da Lei de Acesso à Informação. Inclusive, se você está ouvindo aí e acha que algum dado deveria estar disponível e não está, você pode entrar lá no site da Escola de Dados e procurar um tutorial sobre como fazer um pedido pela Lei de Acesso à Informação. Qualquer um pode fazer, né? E é muito importante que você faça caso esse dado não esteja disponível. Será que esse retrocesso está vindo justamente nesse momento em que os dados estão sendo utilizados para investigar, por exemplo, Serenata de Amor, por exemplo, todas essas análises jornalísticas que estão saindo? Tudo isso é uma pressão, né? Uma forma da gente começar a checar a conta para ver onde é que não está batendo. E isso acaba gerando inquietação, né, em grandes poderes, e talvez seja por isso uma correlação. O que você acha? Olha, eu sinceramente não sei te dizer, e qualquer coisa que eu diria aqui seria chute, porque eu acho que tem algumas possibilidades. Por exemplo, transparência custa dinheiro, né? E muitas vezes os órgãos, não por não quererem compartilhar os dados, mas às vezes por não terem recurso mesmo, não tem pessoas para enfim, fazer aquele trabalho ali, por mais que seja lei, né? Então, muitas vezes não é por vontade de esconder, não, tá? Eu acho que acontece bastante de não ter recurso mesmo, e aí é difícil, né, você, né, imagina, por exemplo, o cargo aí de, enfim, alguém que é gerente de algum setor público. Você tem um número X de funcionários, e aí chega uma lei te demandando um trabalho maior, e você às vezes já não dá conta, né, a sua equipe não dá conta daquele trabalho, você ainda vai ter que fazer mais coisas, né? Então acho que isso acontece também. Acho que acontece incompetência também, pessoas que talvez não sejam tão qualificadas ou não se preocupem tanto com os usuários desses dados, né, para disponibilizar em formatos que não são tão acessíveis assim. E, obviamente, podem ter casos também de pessoas que não querem liberar os dados, porque eles podem dizer algumas coisas que não são muito boas para algumas pessoas, né? Mas eu não sei te dizer se é só por conta desse momento político, se tem alguma coisa além aí por trás disso. O que eu sei é que isso não é bom para o controle social, né? A transparência ela é boa para que a gente consiga justamente fazer esse tipo de investigação, e quanto menos transparência tiver nesse sentido, mantendo, obviamente, o sigilo, né, das pessoas, a privacidade e tal, mas quanto menos tiver, pior. Isso está acontecendo. Eu fiz essa pergunta até porque, na minha cabeça, a primeira coisa que vem é justamente essa correlação, né? Pô, na hora que os dados estão sendo mais utilizados, começa a haver um retrocesso. Mas, de fato, é bom a gente pensar também que existe essa questão de ser caro, de não ter gente preparada para fazer isso, porque tem gente que acha que dados em PDF são mais do que suficientes, né? Enfim, outra coisa também, eu gosto muito do jeito como você explica as coisas. Uma coisa que você falou bastante nessa questão da colaboração, né? Pra gente que tá envolvido em software livre, em comunidades, em projetos abertos, isso é bastante fácil de você ver benefícios. Mas você tem um jeito de explicar aí de maneira didática e fácil para pessoas leigas o porquê que você abriu uma coisa que fechado poderia te dar mais retorno, por que isso é bom, por que o jornalismo aberto é tão bom, entendeu? Esse tipo de coisa. Eu tenho muita dificuldade de explicar isso em poucas palavras. Talvez você tenha uma didática aí um pouco melhor. Ótima pergunta. Então, bom, o Brasil I/O, para começar, eu não tive a ideia, né, de fazer o projeto pensando em, eu vou criar um produto e ficar rico, né? Óbvio que isso pode acontecer porque eu acho que é um produto muito bom. Eu acho que ele resolve muito bem diversos problemas e estou sendo bem sincero, inclusive, porque eu estou criando algo que eu gostaria que já existisse, basicamente. Então, está sendo muito útil para mim também. Mas é uma questão de princípios, o Brasil I/O ser aberto. Eu quero que o Brasil I/O seja a fonte secundária de tudo. Então, o Brasil I/O não vai ser fonte primária de nada. Não vai ter nenhum dado que a gente vai gerar ali, né?
A gente, pelo contrário, vai pegar das fontes primárias, vai fazer um trabalho para tornar esse dado, né, mais palatável, e então a gente vai ser meio que fonte secundária de tudo. Esse é o objetivo aí. Com isso, é importante pra caramba que a gente tenha transparência no processo. Então é muito importante que outras pessoas consigam auditar o que a gente está fazendo para confiar nesses dados, né? Imagina, por exemplo, se, sei lá, uma redação de algum veículo muito grande utiliza os dados e por algum bug no script os dados estão incorretos. Se esse script for fechado, vai ser mais difícil encontrar esse problema, né? E inclusive não só encontrar, mas auditar mesmo, verificar se por acaso o script não está fazendo nada de ruim ali. Então, como o objetivo, né, os valores por trás do projeto são justamente fazer com que a gente tenha mais transparência, para mim é imprescindível que o código seja livre. Além disso, eu quero também criar uma comunidade, e já está se criando nessa comunidade, mas o meu objetivo é ter uma comunidade forte que trabalha com dados, se interessa, né, por esse tema e tem vontade de melhorar o ecossistema de dados abertos no Brasil. E para isso a gente tem que ter o software livre para que a colaboração aconteça da maneira mais fluida possível. Então, nesse sentido, basicamente por uma questão realmente de valores, que o Brasil.io é aberto, né? E aí, reforço aqui, não só os scripts coletam os dados, mas o código da própria plataforma é livre também. Se quiser baixar o código, rodar na sua infraestrutura, beleza. Mas o objetivo principal é justamente juntar, né, um monte de gente em torno desse tema para que a gente consiga ter mais scripts e mais dados disponíveis. E aí pode ser que a sua próxima pergunta seja, beleza, mas como é que você vai manter isso? A ideia é criar algumas funcionalidades extras no próprio site que algumas pessoas, enfim, vão ter interesse e vão pagar por essas funcionalidades. Por exemplo, algumas visualizações mais avançadas, acesso a alguns datasets talvez um pouco antes, né, do que o público em geral e tudo mais. Então a ideia é ganhar realmente com esse serviço em cima da plataforma e eu acredito que com isso a gente vai conseguir sustentar todo esse ecossistema para que inclusive as pessoas que não têm interesse nessas análises mais avançadas ou talvez não tenham dinheiro possam continuar acessando os dados, né, sem essas análises complexas, mas os dados já mais estruturados. Você perguntou também com relação à questão do jornalismo aberto, né? Nesse ano, principalmente, né, por ser ano de eleição, a gente está vendo aí um problema muito grande relacionado a fake news, né? Inclusive tem vários eventos, aí, o próprio escândalo lá da Cambridge Analytica com o Facebook mostrou aí que isso pode ser desastroso para a democracia de uma maneira geral. Então, eu acho que é muito importante a gente ter o jornalismo aberto, da mesma forma que a gente tem hoje um movimento de ciência aberta, e eu costumo até, acho que é a primeira vez que eu falo isso publicamente, eu gostaria até de gravar um vídeo sobre isso, mas eu costumo dizer que ciência aberta é pleonasmo. Porque se é ciência, tem que ser aberta. Porque o método científico, né, para ser método científico, você tem que poder reproduzir aquilo ali. E se por acaso um cientista publicou algum artigo que usa dados, ele tem que disponibilizar esses dados para que os outros consigam reproduzir. Se ele desenvolver um software que, enfim, analisa esses dados, ele tem que disponibilizar o software também, porque pode ter bug. E muitas vezes tem bug. E não sei se vocês já olharam aí software de acadêmicos. Tem bug pra caralho. Tem um monte de coisa errada, tem artigo que já foi publicado com um monte de bug sem ninguém saber e é aceito em congresso. Então, assim, da mesma forma que precisa existir esse movimento, né, de ciência aberta para que a pesquisa que é feita hoje seja realmente ciência, no sentido de ser verificável e tudo mais, eu acho que da mesma forma tem que existir um movimento de jornalismo aberto para que não só os leitores, né, consigam, inclusive, checar aquela informação, né? Imagina, por exemplo, esse é o meu sonho, entrar num veículo de notícias brasileiro e a página ser, tipo, cheia de link, tipo a Wikipedia, sabe? Falando, de acordo com não sei o que, tem um link que você pode ir verificar aquela informação. E pode, inclusive, até, nesse caso, ser um link para o Brasil.io. O Brasil.io pode, com certeza, facilitar muito esse tipo de checagem, né? Dado que é muito fácil você chegar hoje na interface, fazer os filtros lá, você pode copiar, por exemplo, a URL e colocar na sua publicação, né? Imagina que mundo legal que seria, né? Se tudo fosse linkado, se a gente tivesse a web sendo usada da maneira, né, como ela foi projetada para ser, que é ter hiperlinks, né? E aí, com isso, eu acho que a gente teria mais insumo para que os leitores pudessem não só verificar, mas também questionar, né? Enfim, acho que isso poderia facilitar um pouco as discussões em torno dos temas que eu acho que hoje são muito superficiais. Mas eu acho que isso, assim, é só a questão técnica, né? A gente precisa de um movimento aí ainda, acho que de mudança cultural mesmo, de educação, para que
por exemplo, as pessoas leiam a notícia inteira em vez de só ler a manchete, né? Tenta ir atrás da fonte original antes de ficar compartilhando. Isso tudo, mesmo que a gente forneça as ferramentas, não, enfim, acho que não vai mudar facilmente se a gente não tiver um trabalho realmente mais educativo de mudança cultural nesse sentido. Recentemente saiu uma reportagem que foi bem divulgada ali no Twitter, pelo menos por todas as minhas fontes confiáveis, da Gabriela, do G1, eu acho, falando justamente sobre justamente falando sobre uma fábrica de fake news, né? Bom, fake news daria um episódio inteiro só sobre isso, porque, de fato, tem muitas coisas. E é importante que a gente eduque não só as pessoas de alta sociedade, mas todo mundo mesmo, a olhar uma informação do WhatsApp e falar, gente, sabe? Isso aqui não é verdade, vai conferir, vai ter o link. Não passe isso para frente se você não confia nessa informação, porque você está gerando ruído só. Então, de fato, essa educação é bem importante. Quem sabe esse pizza de dados, que é um pouco menos técnico, talvez a gente consiga abranger um público bem amplo aí. O Gustavo queria falar uma anedota, alguma coisa assim? Não, eu ia contar um caos, talvez dê pra gente estar voltando lá naquela hora que vocês estavam falando sobre questão de... O Turicas falou, né, que às vezes o dado não é liberado, até porque dá muito trabalho, ou porque o pessoal não tem gente suficiente, ou até mesmo eles não sabem como liberar esse dado, né? Teve uma época que eu estava fazendo um projeto na PRF, né, e aí me contaram um caos lá que chegou um cara pedindo, com a LAI, né, com a lei de dados abertos, pedindo todas as placas de todos os carros da PRF, e aí os caras alucinaram, assim, tipo, que isso, velho? O que o bicho quer com isso? Tipo assim, todos os carros, tanto as viaturas quanto os carros, como é que chama? Os carros escondidos lá, os carros que são normais, né, mas são da PRF, que é... A Paisana? Isso, esses carros aí que é pra, tipo, né, missão secreta, etc. Aí os caras, o que esse bicho quer fazer com isso, velho? Não, vamos dar uma investigada no cara aqui e tal. Aí foi lá ligar pro cara e aí viu que, na real, ele só queria saber, tipo, ele é dono de um negócio que vende carro usado, e ele queria saber quais dos carros que tinham sido usados pela PRF, saca? Pra saber se, tipo, né, porque a PRF usa bastante carro e tal, pra saber se ele ia valer menos, etc, saca? É só isso que ele queria saber. Aí o cara, tipo, não, então, velho, serve se eu só mandar pra você as placas dos carros que a gente já vendeu? Aliás, serve total, saca? Tipo assim, às vezes também a pessoa nem sabe pedir direito, né? Tem todo aquele esquema, tem que ter o jeito certo de pedir. Eu mesmo quero uns dados lá, eu queria saber os dados do Enem, qual foi a escolha dos alunos, quais foram as faculdades que os alunos pediram pra ir, e quais que eles acabaram indo no final, né? Mas eu não faço a mínima ideia como é que eu vou pedir isso, sacou? Tipo assim, eu nem sei, tipo, como eu vou colocar esse pedido, se alguém estiver ouvindo aí e quiser me ajudar, agradeço, pra eles me enviarem, sacou? Então tem todo esse lado aí também. Imagina a investigação que não devem ter feito em cima desse cara. Tem uma questão relacionada aí, que inclusive é algo que já foi publicado há um tempo no blog da Open Knowledge Foundation aqui do Brasil, é justamente a questão do anonimato dos pedidos, né? No Brasil, pela lei, você tem que se identificar. E algumas pessoas já receberam ameaça por terem feito pedidos de abertura de dados, né? Que talvez não tenha sido o caso aí desse cara, mas se ele foi investigado de alguma forma, no mínimo aí já é algo preocupante, né? Dado que... Não, cara, né? Eu só quero deixar claro, no caso ele não foi investigado não, na verdade só ligaram pra ele pra perguntar, tipo assim, velho, o que você quer isso? Tipo assim, acharam meio estranho, sabe? Que eu até achei massa que eles ligaram lá pro cara pra ver, em vez de só mandar um não, eles podiam ter só respondido não e pronto, né? Que às vezes acontece isso também. Mas no caso não, ele não chegou a ser investigado, não. É uma coisa relativamente mais tranquila. Tem a questão também de privacidade, né, e sigilo. Então, alguns dados não são, enfim, disponibilizados por conta disso. Inclusive, recentemente teve aí uma matéria que foi publicada na Folha de São Paulo que denunciou o Conselho Nacional de Justiça por publicar no BNMP, que é a Base Nacional de Mandados de Prisão, alguns dados que não deveriam estar públicos, inclusive, se eu não me engano, por uma norma do próprio CNJ, como, por exemplo, o nome de algumas vítimas, enfim, informações que não eram para estar públicas e estão, se não me engano, até hoje. Enfim, essa linha é muito tênue, né? O que deve ser público, o que não deve ser. Tem uma discussão muito grande hoje também sobre a questão da doação de campanha, né? Porque como as discussões em geral são muito superficiais hoje, né, por conta, enfim, acho que de como a tecnologia está influenciando a nossa vida também e tudo mais,
eu acho que alguns dados, se forem disponibilizados, podem acabar trazendo alguns problemas, né? Então, você saber que fulano de tal doou R$5 para a campanha de um determinado candidato, talvez não diga nada sobre esse fulano, né? Mas algumas pessoas já podem fazer associações e tirar conclusões precipitadas sobre isso. Então, até que ponto é interessante saber, né, que uma doação de R$5 ou de R$10 foi feita e até que ponto é talvez interessante não disponibilizar essa informação. Então, enfim, tem diversos debates aí éticos e filosóficos que podem ser feitos com relação a essa questão de dados, mas uma coisa eu acho que é certa, assim, principalmente os dados relacionados a gastos, né, públicos devem estar disponíveis, porque são os dados que mais facilmente a gente consegue, de alguma forma, fazer um controle social. Excelente. Gente, o papo tá muito bom, mas infelizmente a gente vai ter que encerrar por hoje. Obrigada, Jéssica. Foi bom, eu mutei. Um delay. Tava clicando em tudo que era lugar aqui, não consegui clicar no botão. Turicas, de novo, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. A gente ficou bem feliz de ter você aqui participando da nossa 10ª edição. Muito obrigada. Muito bom. Fiquei bastante feliz também pelo convite. Cara, muito legal. Assim, a discussão vai longe. Com certeza vamos ter mais episódios para falar disso, porque o papo vai longe. Hoje é uma informação que poucas pessoas sabem, só quem tá no meu Twitter. Eu tô trabalhando no Serenata, então eu e o Turicas aí estamos juntos, trabalhando nos próximos passos aí do Serenata de Amor. Eu tô, inclusive, usando os dados do Brasil I.O., então, vamos ter muito mais coisa para conversar aí nesse futuro, né? Acho que é isso. Vocês querem falar mais alguma coisa? Não. Não? Mais 10. Vai vir mais 10 aí. Mais 10. Sim, mais 10 pizzas de dados, mais 10 pedaços do pizza. E é isso aí. Muito obrigada a todo mundo que escutou mais um episódio do Pizza de Dados. Lembrando que esse episódio foi patrocinado, apadrinhado pelo Data Bootcamp. Quem quiser saber os cursos que estão rolando, databootcamp.com.br. E é isso aí. Muito obrigada. Tchau, pessoal. Tchau. Você acabou de ouvir mais um Pizza de Dados. Você pode encontrar mais episódios no iTunes ou em seu agregador favorito. E nos seguir no Twitter em @pizzadedados para mais novidades quentinhas. Tchau!